A CPI do BNDES tenta votar nessa terça-feira o relatório final do deputado Altineu Cortez, do PL. O parlamentar pede o indiciamento de Lula, Dilma Rousseff e ex-ministros por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. O texto cobra também a rescisão dos acordos de colaboração e leniência da JBS. A sessão começou com bastante confusão, inclusive com PT e PSOL tentando obstruir a votação. A vice-presidente da CPI do BNDES, deputada Paula Belmonte, do Cidadania, pediu também o indiciamento da deputada petista Gleisi Hoffmann. E é com a deputada Paula Belmonte que conversamos agora em Os Pingos nos Is. Salve, salve, deputada, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Felipe. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês no Pingo dos Is, que eu escuto sempre quando eu posso, ou se quando eu não escuto na hora, eu acesso depois lá pelo YouTube, viu? Obrigado, deputada. É um prazer. A gente quer saber como é que foi a sessão hoje, mas vamos começar por esse seu pedido de indiciamento da deputada petista Gleisi Hoffmann. Ele é baseado em quê? Pois é, nós tivemos, assim, várias oitivas aqui e confirmando, infelizmente, a participação dela, né, na participação, inclusive, com o Caixa 2 nos pleitos políticos. E não foi uma nem duas, então, assim, vários empresários políticos que estiveram aqui, tivemos algumas sessões, inclusive, sigilosas, falando a participação disso. E eu sinto que precisamos, sim, ter uma investigação mais adequada em relação a isso. Então, foi essa a sugestão de indiciamento que nós fizemos. Mas, lembrando que esse relatório não tem só o indiciamento, a sugestão de indiciamento da deputada. Nós fizemos o indiciamento de, mais ou menos, também algo de 70 pessoas do BNDES. Por quê? Porque nós observamos, eu tive assim um cuidado muito minucioso, tanto eu quanto a minha equipe que me auxiliou, de nós estarmos verificando o que acontecia, porque assim, esses contratos, eles são assim absurdamente viáveis. E todos os técnicos que chegavam aqui, ou pessoas, até os empresários, sempre falavam e elogiavam a qualidade do empregado do BNDES. E aí a gente começou a verificar que a assinatura de alguns determinados funcionários era a mesma, num contrato, no outro. Nós tivemos uma visita há um tempo atrás, logo no início da CPI, nós tivemos lá no BNDES, quando ainda o Joaquim Levy era o presidente da CPI. E nós tivemos, eu perguntei lá, se os servidores, os empregados, né, eles tinham autonomia para falar. Por quê? Porque eles passam por um colegiado ali, e lá eles fazem avaliação de todo o contrato da empresa. E aí eu perguntei por que vocês têm toda essa qualificação e autonomia. No primeiro momento eles defenderam que eles tinham total autonomia. E depois, com as perguntas indo um pouquinho mais forte, nós observamos que, na realidade, chegavam as coisas prontas. Mas, mesmo assim, a resposta não ficou ainda adequada ao nosso estudo. E aí eu posso dizer que nós descobrimos a grande caixa preta do BNDES. Porque nós falamos tanto da caixa preta do BNDES, na realidade, temos duas caixas pretas. Uma que é com o dinheiro do contribuinte utilizado de uma forma adequada para o enriquecimento de empresas e de pessoas. Um outro é o que acontecia internamente com o BNDES. Nós temos no BNDES uma situação que existe, esses dados eu não posso trazer porque está sob sigilo, mas existem 3 auditorias feitas pelo TCU, 2 delas concluídas, que eles fizeram a modificação interna para que os funcionários, os empregados do BNDES ganhassem bonificação. Até aí, nós estamos falando de um banco, nós estamos falando coisas, várias empresas públicas recebem bonificação. Mas quando a gente faz um comparativo, houve uma mudança na regulamentação interna que essa bonificação, ela se torna abusiva em comparação às outras. Então, o que acontecia? Quanto mais se emprestava, quanto mais volume o banco se movimentava, nós ganhávamos. Então, a gente percebe nitidamente que muitos funcionários do banco não faziam a avaliação correta
faziam aquela vista grossa exatamente porque recebiam muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, hoje o BNDES ele tem em média 2.500 funcionários. Se nós estarmos dividindo a bonificação com aquele funcionário que é um funcionário de carreira administrativa e ao diretor, nós estamos falando aí que, em média, eles ganhariam R$64 mil por mês, muito acima do teto de funcionário público. Então, assim, é algo assim exorbitante. Nós estamos falando de bilhões de reais que, além do prejuízo que foi dado, da má utilização do recurso, nós temos aí o Tesouro Nacional como garantidor, nós também tivemos esse prejuízo que nós pagamos para esses funcionários receberem quantias exorbitantes. Uma outra questão que, no final do processo, a gente descobriu também, foi o pagamento de consultorias. O banco se utilizou várias vezes de consultorias, muitas consultorias, e de valores absurdos também, e que muitas das vezes a gente percebe que essas consultorias eram repetidas. Deputada, é Augusto Nunes, é um prazer. Tudo bom? Para mim é um prazer também, muito grata pela oportunidade de estar falando com o senhor. Isso que você está reportando ilustra o que a gente vem dizendo aqui há muito tempo. Quando começou aquela conversa com o primeiro presidente do BNDES, né, o Paulo Rabelo de Castro, não tem caixa preta. Nós somos claro que tem. Aí vem o Joaquim Levy, não tem caixa preta. Nós conversávamos sobre isso e dizíamos o seguinte: claro que tem. O problema é o corporativismo, porque nenhum tipo de empréstimo é concedido assim. É pedido para o presidente vai, pega o dinheiro no cofre, entrega para quem pediu. Não. Há uma cadeia de comando que é seguida, é isso, né? Agora, com certeza. É por isso que não abriam a caixa preta. Exatamente. Inclusive, assim, eu tive com o presidente, presidente Gustavo, e ele, na realidade, assim, como é um processo que corre sigilo, nós não estamos podendo querer trazer muitas informações, mas é algo que ele tem total consciência de que é totalmente desvirtuado, assim, do custo do BNDES. O BNDES, a gente tem que entender o seguinte, os partidos de oposição falam que nós estamos aqui querendo acabar com o BNDES, não é nada disso, muito pelo contrário. Eu acredito que o banco, ele se desviou totalmente da sua concepção natural. Então, assim, não temos aí uma concepção do quê? Que o custo do banco já custa bilhões de reais. Sendo que muitas das vezes aquela pessoa com qual foi o banco, foi a intenção de fazer, que é o quê? Desenvolvimento econômico social do nosso país, ela não tem nem acesso. Foi o custo do nosso banco hoje com o suor do trabalhador, porque ele é feito a partir de um FAT da contribuição lá no Tesouro Nacional, ele foi utilizado. É muito triste de falar isso, Augusto, mas ele foi utilizado para o enriquecimento de várias empresas em prol de recebimento de Caixa 2. Agora, eu quero deixar bem claro também, da qual eu não tive condição de colocar no meu relatório, e quero aqui dizer que o trabalho do deputado Altineu, que fez o relatório, foi um trabalho muito eficiente, nós fizemos só a complementação, não foi um voto. Aqui na Câmara nós não temos esse objeto de falar voto complementar. Então, o meu voto foi complementar ao dele, no sentido do quê? De nós estarmos indiciando esses funcionários do BNDES que têm sim digital. Uma coisa é errar uma vez, a outra coisa é errar em mais de 100 contratos. A questão dessa bonificação que fez um cala-boca legalizado com dinheiro público, né? Então nós verificamos isso. E tem uma outra situação da qual nos deixou muito assustado, e também que são documentos sigilosos, que é o quê? Ao ponto de quando uma empresa, eu vou dar aqui o exemplo da JBS ou da Odebrecht, que foi o que nós estudamos mais e não conseguimos tempo hábil para que a gente pudesse aprofundar, eles pegaram bilhões de reais do povo brasileiro através do BNDES, eles também pegaram dinheiro da Caixa Econômica Federal, eles pegaram de outras instituições públicas em prol deles, eles rasparam os cofres públicos em várias outras instituições. E aí, para nossa surpresa, bilhões de reais emprestados a juros camaradas.
1,5 ao ano, 2,5 ao ano. Eu acho que nós nem encontramos a 3, tudo abaixo de 3 ao ano. E nós estamos aqui, e eu gosto sempre, Augusto, de fazer uma reflexão, porque quando a gente fala assim de bilhões de reais, nós começamos a falar muito termos técnicos, a população em geral às vezes não entende, não chega no coração dela. Mas eu quero dizer que nós estamos aí, eu conversei com o ministro da Educação, 3 bilhões de reais nós já atenderíamos creche no Brasil inteiro. Hoje eu estava aqui, antes de começar aqui o programa, eu estava numa audiência pública, que nós estamos com uma situação da educação básica, da qual eu sou uma grande defensora, um déficit incrível, aqueles famosos analfabetos funcionais que nós temos. Quer dizer, pegaram um recurso para o desenvolvimento do nosso país e utilizaram para fins específicos, que era o quê? O empoderamento de algumas empresas, mudaram legislações internas e se manter no poder, que isso foi bem claro para todos nós na CPI, vários depoimentos que nós tivemos aqui, dizendo que eles tinham realmente esse plano de fazer com que a América do Sul, principalmente se tornaria uma grande comunidade comunista. É isso aí, durante os governos do PT, é sempre bom deixar claro, que aconteceram esses empréstimos internacionais para aliados políticos com afinidade ideológica, ditaduras como a Venezuela, como Cuba, e enquanto esses bancos eram comandados por gente do PT colocada lá. Teve a presidência do Luciano Coutinho, teve a presidência do Guido Mantega, então é desse cenário que a gente está falando aqui, e a deputada Paula Belmonte trouxe essa informação muito relevante, Zé Maria Trindade, de que os funcionários ali responsáveis, direto ou indiretamente, por aqueles empréstimos, pela análise da regularidade daqueles empréstimos, recebiam uma bonificação se eles acontecessem. Quer dizer, aí abriu a porteira para que todas essas irregularidades acontecessem. Zé Maria. Pois é, isso, deputada, é um prazer falar com a senhora aqui. Isso não surpreende. As estatais estão tomadas por corporações que se fortaleceram muito, são muito fortes, a senhora sabe disso, milita politicamente aqui no Distrito Federal, recebe representantes desse grupo aí, desta casta, né? Não só aqui em Brasília, mas no país, um país onde a casta, onde o pessoal da elite é funcionário público, tem alguma coisa distante. O critério que eles usam aí é o mesmo critério do Ministério Público e do Judiciário, porque considera esse tipo de salário extra como especial e não entra no teto salarial do serviço público, e eles também são funcionários estatais. É uma espécie diferente, privilegiada, de uma espécie já privilegiada, que é de funcionários públicos. Vários estatais estão desta forma aí, com bônus e com dinheiro extra e com diárias, né, que ninguém sabe entender como. Sobre a caixa preta do BNDES, a discussão é a seguinte: eles dizem que não há caixa preta porque está na internet, mas está tão escondido e no meio de tanta informação que ninguém encontra as informações que se quer. Só um especialista do próprio BNDES. A CPI, a senhora é vice-presidente e sabe muito bem, a senhora vem de uma área empresarial, gosta dessa área empresarial, assim, do empreendedorismo, e sabe muito bem que um BNDES bem administrado, fornecendo créditos para empresas que estão querendo crescer, valeria mesmo a pena. O que eles fizeram foi um roubo. É possível, deputada, recuperar esse dinheiro emprestado, não, roubado do BNDES? Olha, é exatamente essa palavra mesmo, é muito forte, mas a realidade é que roubaram mesmo o dinheiro do Brasil. Eu não consigo ver uma recuperação tão acelerada da qual as pessoas imaginam, porque o que acontece? Quando a gente fala do dinheiro emprestado, nós estamos falando também de juros subsidiados e nós estamos falando de muitas das vezes, no caso da JBS, por exemplo, nós estivemos em Washington lá, eles estão levando para o exterior o dinheiro, então você torna as coisas muito mais difíceis de você conseguir chegar. A questão da Odebrecht nas obras, né, do exterior, não é tão fácil você fazer uma fiscalização num outro país, né? E perante isso, é muito importante dizer o seguinte, que nós estamos diante de um grande, vamos dizer, um grande bolo, que seria o BNDES,
E o que nós estamos aqui estudando, o que nós pegamos, é uma pequena fatia desse grande bolo. Porque nós tivemos programas do BNDES internos, que o dinheiro não foi para fora. Nós tivemos aqui, são 138, se eu não me engano, são 138 operações internacionais, sendo que nós pegamos aí umas 3 ou 4 operações, porque as pessoas cobram muito, mas o tempo é muito pequeno para que a gente possa avaliar e nós não temos o conhecimento técnico. Então, assim, tem que correr muito atrás para que a gente possa chegar a essas pessoas, a esse resultado que nós temos. Então, se a gente está falando de um grande assalto nos cofres públicos e mostra uma grande reflexão. O Brasil ainda é muito rico, porque eu não consigo imaginar, olha, as coisas que eu tenho visto, assim, é de deixar assustado. Eu estive em Washington, nós ficamos sabendo que aquele programa Mais Médicos tem uma repercussão internacional. Os médicos que conseguiram fugir aos Estados Unidos, eles estão entrando, falando que tinham aqui trabalho escravo. Né? Nós temos uma outra suspeita em relação a esse dinheiro todo que passava por Cuba. Então, são coisas assim, e que aonde a gente olha, a gente vê simplesmente um descaso com a população. E isso me traz, assim, uma grande, assim, eu posso dizer, uma grande tristeza mesmo, porque a gente vê um sistema protelatório que aconteceu hoje, uma vergonha, pessoas que falam tanto em defesa das minorias, defesa das pessoas, das nossas crianças. Nós estamos aqui no Brasil com as nossas crianças, infelizmente, com a faca na mão, muitas delas utilizando droga com 6 anos de idade, um país que está perdendo a sua moralidade, a sua ética, e ainda essas pessoas têm coragem de fazer um sistema protelatório, porque nós estamos querendo, sim, que acabe, essas pessoas se mantenham na prisão. Né? O STF, eu vou fazer até uma sugestão aqui, eu escuto vocês muito falar, a questão que o STF, principalmente o ministro da segunda turma, o ministro Gilmar Mendes, ele não só quer legislar, ele está querendo agora advogar, porque ele está querendo pegar a prova. Então, assim, o nosso sistema está uma vergonha e nós precisamos, a população, ela precisa entender que só através de uma fiscalização da população, uma pressão da população, a gente começa a pensar em mudar em alguma coisa. E, para isso, também precisamos gerar emprego. E como que a gente gera emprego? Com empreendedorismo. Não podemos fazer com que esse Estado cresça mais do que ele já está. Não é possível nós pegarmos uma Secretaria de Educação, e eu vejo muito o Zé Maria falando a respeito do Ministério da Educação, que a gente gasta nosso orçamento, 84% do nosso orçamento em pagamento de pessoal, e o que é o real mesmo, são os 16% que sobra para a nossa educação. Então, a gente não pode aceitar mais isso. Deputada, então... Bom, estamos conversando com a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania. Só para concluir a nossa entrevista, deputada, queria que a senhora falasse mais especificamente sobre a pressão da qual falamos ontem, inclusive em entrevista aqui com o presidente da comissão, o Vanderlei Macris, do PSDB, a pressão que estão fazendo o PT, claro, e seus aliados, as suas linhas auxiliares, contra o indiciamento do Lula, da Dilma Rousseff e de outras pessoas envolvidas nessas irregularidades, para dizer o mínimo, do BNDES. Então, essa pressão está acontecendo, vai ser possível resistir a essa pressão? E só para esclarecer para os ouvintes e espectadores, o que acontece a partir do pedido de indiciamento feito pela CPI do BNDES? Quem é que age a partir daí para que haja uma eventual punição? Olha, esses documentos todos e o relatório do CPI, foi o meu pedido, o pedido do próprio relator, para que seja encaminhado para o Ministério Público, né? Então, eu também pedi para que todos os documentos que a gente tem aqui, porque a CPI ela tem um poder muito grande. É um tempo muito pequeno, mas nós temos naquele determinado prazo, nós temos um poder de pedir, fazer requisição, sem precisar ter que passar por toda aquela questão legal, judicial, que muitas das vezes o Ministério Público, ele tem coisa. Então, nós estamos encaminhando toda essa documentação que nós reunimos, nós temos muitas coisas aqui, documentos sigilosos, e que nós estamos mandando para o Ministério Público exatamente para ele começar a fazer uma investigação a respeito disso. A nossa esperança é essa. A oposição, ela conseguiu realmente, assim, nesse primeiro momento, e eu digo que, assim, eu espero que eles comecem a ter um pouco mais de consciência com a população, um compromisso com a população. Hoje começou a ordem do dia e eles conseguiram que a gente fizesse uma paralisação na comissão, mas o presidente, ele teve uma boa, vamos dizer assim, uma boa sacada, né? Ele de vez ele fechar
a sessão, ele deixou suspensa. Então, está aberta a qualquer momento, ou assim que acabar aqui a ordem do dia, nós vamos estar realizando essa sessão e estamos aqui à frente. Eu realmente, assim, eu não estou querendo ceder pressão, eu não acho que, acima de tudo, está o povo brasileiro e então, assim, eu, por mim, assim, o que depender de mim e de muitos outros deputados que estão realmente com um compromisso com a população é de que a gente vai conseguir indiciar todas essas pessoas da qual a gente fez indicação aí para que comece a fazer uma investigação. Muito obrigado, deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania, por mais essa entrevista aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Muito grata. Eu só quero fazer uma observação, eu sei que é muito rápido, mas só para vocês terem uma ideia da bonificação dos funcionários. Ótimo. Em 2007, foi distribuído 69 milhões para bonificações. Em 2015, 298 milhões distribuído para os funcionários do BNDES. Que coisa impressionante. Foi aumentando ainda aquilo que já era alto demais. Muito obrigado pelas informações, deputada Paula Belmonte, deputada federal do Cidadania. Boa noite, bom trabalho, um abraço. Muito grata, que Deus abençoe vocês. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigado.